Bíblia, minha irmã, no 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Muito obrigada mesmo por todas as ações, não só de pessoas daqui, mas de outras pessoas que já se comunicaram comigo, parabenizando. Muito obrigada mesmo. É um tempo especial. O mês de abril é um tempo especial para mim, muito especial. Mas eu amo o que eu faço, é um chamado, e eu não o faço por obrigação, eu faço com alegria, porque eu me sinto muito bem naquilo que eu faço. Vamos lá? 1 Pedro 5, verso 7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Podem se sentar? O Gibi já nos disse, né? Vinde a mim, todos os pés cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu creio que isso segue no mesmo caminho. Lancem sobre ele, sobre Jesus, todas as suas ansiedades. E hoje o número de pessoas ansiosas no mundo aumentou, triplicou, multiplicou. Então a Bíblia já pensava nisso, já falava sobre isso, né? E Pedro está dizendo: lancem sobre ele, sobre Jesus, toda a sua ansiedade, porque ele cuida de nós, cuida de vocês. E eu quero falar hoje com você, hoje é dia do pastor, da pastora, e eu quero falar sobre cuidado, a palavra cuidado. E eu quero começar meditando sobre a ideia de o que é cuidar. Cuidar é meditar com ponderação, cogitar, pensar, ponderar, reparar, atentar para, prestar atenção, fazer, realizar alguma coisa com atenção, preocupar-se com, interessar-se por, responsabilizar-se por algo, administrar, tratar, olhar, tratar de alguém ou de alguma coisa, ter muita atenção para consigo mesmo, acautelar-se e prevenir-se. N sinônimos para cuidar. A palavra cuidado quer dizer submetido a rigorosa análise, meditado, pensado, em que houve aprimoramento, aplicação na execução, bem feito, cujo comportamento, aparência, formação moral e intelectual são primorosos, encargo, incumbência, responsabilidade, lida, trabalho, ocupação, exprime advertência, geralmente dirigida ao interlocutor, para com perigo, ameaças, dificuldade em qualquer outro tipo de problema. Por que eu disse isso? Porque cuidar e cuidado exige de nós um fazer, uma ação. Ninguém cuida e cuida direito por instinto. Não, o cuidar é uma coisa pensada, é uma coisa que você decide, que você se compromete a fazer. Cuidar em qualquer área. Se você quer cuidar do seu filho, um bebê, você tem que se comprometer com isso. Você sabe que você quer fazer, você pensa sobre isso e você faz isso com esmero, com atenção. Ninguém cuida de um bebê, a hora que eu me der na telha, eu vou lá e dou comida. Não é assim. A gente cuida com atenção, a gente tem horário para alimentar os nossos filhos, a gente tem horário para amamentar quem amamenta, a gente tem horário para cuidar em todos os sentidos. Então, cuidar é uma ação, ele é uma ação, cuidar é uma ação, e ela exige compromisso, essa ação, ela exige desejo do nosso coração e desejo ardente, e ela exige de nós uma ação racional. A gente precisa pensar sobre isso. Mas, além disso, além da ação racional de pensar, eu preciso dar conta, né, do meu filho, dos meus pais, de um irmão, de uma irmã, de uma pessoa da igreja, além da ação racional,
ela exige também uma ação afetiva. Ninguém que cuida bem, cuida sem ter um carinho, sem ter uma ação de amor em prol dessa pessoa. Você pode até cuidar de qualquer jeito, mas isso não é um cuidar de verdade. Então, assim, você pode estar fazendo aquilo só, mas cuidar, a palavra cuidar, diz que você exige uma ação de você racional e afetiva. Você tem que estar preocupado e tem que estar preocupado afetivamente. Não é instinto, é pensado. Então, eu penso que cuidar, ele passa por muitas áreas. Então, vamos lá. Entendemos um pouco o que é cuidar? Amém? Amém. A primeira parte que me vem à mente quando eu penso em cuidado, eu penso que Jesus disse que o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Não olho para mim e digo, olha, eu amo você. E eu gosto disso, gente. Eu olho no espelho e digo, mas eu te amo para valer, né? E eu gosto de me olhar, eu gosto de me sentir, eu gosto de perceber a minha mente, o meu espírito, o meu corpo e saber o quanto eu me amo, porque eu preciso me amar para amar o outro e eu preciso me cuidar para cuidar do outro. A primeira vez que eu andei de avião, e já faz um tempinho, eu fiquei assim achando estranho a ordem, eu já falei isso algumas vezes aqui, estranho a ordem do comissário de bordo, dizendo assim, se acontecer qualquer coisa com o avião, você pega, as máscaras vão cair, você põe a sua primeiro, coloca o elástico, comece a respirar, depois, se tiver alguém independente do lado, uma criança que não consiga, ou um idoso, alguém que você precise ajudar, então você ajude a pessoa que está ao seu lado. Mas primeiro, coloque a sua máscara. Me deu uma sensação de egoísmo, tipo assim, primeiro eu, né, depois os outros. Mas na realidade o que ele estava dizendo assim, você não vai conseguir ajudar o outro se você não estiver respirando bem. Você não consegue fazer uma tarefa perfeita com a pessoa que está do seu lado se você não estiver bem. Então, o autocuidado, ele é importantíssimo para você cuidar do outro. Tem muitas mães, muitas pessoas, pastores, médicos que eu conheço, que se embrenham em ajudar o outro e esquecem de cuidar de si mesmos. E isso é um erro que todos nós incorremos. Todos nós passamos por isso. Porque, de repente, você foca no cuidado de alguém e você esquece de você mesmo. E isso a gente faz muito, todo mundo acaba fazendo. Mas não é o processo que nós devemos fazer. Nós precisamos cuidar do nosso ser, da nossa pessoa. Isso não é egoísmo, isso é cuidado com o outro. Porque se o outro precisa de você, ele precisa de você que você esteja sereno, que você esteja bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, que você esteja focado. Mas para isso você tem que ter alimentação saudável, que eu sei que não é muito fácil para todo mundo, né? A gente gosta de comer um monte de coisa que não é próprio, mas alimentação saudável é sem dúvida importantíssima. De sono. Hoje a gente tem um crescente número de distúrbio do sono no mundo, e isso é muito mal, porque o seu cérebro não descansa, e se o seu cérebro não descansa, ele não funciona bem durante o dia. Nós precisamos de sono, mas não dormir enlouquecidamente, dormir com qualidade. Precisamos cuidar do nosso sono. Precisamos não assistir um filme de terror na hora de dormir, porque ninguém dorme depois disso. 1 hora antes de dormir, comece a fazer coisas como ler a Bíblia, como orar, acalmar o seu coração, para que você tenha um sono tranquilo. Ok? Ok? A Bíblia diz, em paz me deito e logo pego no sono.
Porque o Senhor me faz repousar tranquilo e em segurança. Por que eu durmo, eu deito em paz, me deito? Começa dizendo em paz, me deito. Eu vou me deitar em paz. Eu não vou me deitar com a luz acesa, com música alta, com televisão ligada, com filme de terror, com filme de ação. Não tem como, gente. Você não vai ter um sono tranquilo. Prepare o seu sono. Prepare o seu sono com orações, com leitura da Bíblia, com tempo calmo, que você vai ter um sono tranquilo e vai ter um cérebro que funciona direito. Alimentação, sono, bom sono, atividade física, eu posso falar, viu, gente? Porque eu faço, então eu não falo de coisas que eu não faço. Eu cuido do meu sono, eu cuido da minha alimentação, eu cuido, não sou perfeita, mas faço atividade física. Tenha conversas saudáveis com amigos e amigas. Isso faz muito bem. Às vezes a gente não leva isso em conta. É muito bom parar para bater papo e jogar conversa fora com amigos e amigas. E com a família. Essas são algumas ações que podem melhorar nossa saúde mental e física. No entanto, nós devemos desenvolver ações que cuidem da nossa saúde espiritual. E a nossa saúde espiritual, a gente precisa diagnosticar também. Do mesmo jeito que a gente vai no psicólogo, pede diagnóstico, do mesmo jeito que a gente vai no médico, pede diagnóstico, faz exames, né? Eu fiz meus exames esses dias. Qual a área que precisa mexer, o que precisa fazer para melhorar? A gente não deve ir no médico só a hora que está morrendo, a hora que está doendo. A gente vai no médico para fazer diagnóstico preventivo, para não ter doenças. É muito melhor, por favor, prestem atenção nisso. E então, na vida espiritual, a gente também precisa fazer esses diagnósticos. Identifica na sua vida espiritual quais são pontos positivos e negativos. O que é que está frágil na sua vida espiritual? O que está forte na sua vida espiritual? Você tem tido uma vida de oração? Ah, pastora, eu oro todo dia, eu fico tempo de oração. Essa parte na minha vida está forte, mas eu não tenho tido muito tempo de leitura da Bíblia. Ah, então precisa reforçar a leitura na Bíblia. Ora, eu leio a palavra, eu oro, mas eu não falo de Jesus para ninguém. Ah, não gosto disso, tenho vergonha. Deus vai colocar pessoas no seu caminho que às vezes uma palavra, um abraço, uma frase, e abraços agora a gente não está podendo, mas nem que seja um encostadinho. A gente abraça com os olhos também, né? Uma palavra muda todo o visual. E fazer missão aonde nós estamos faz toda a diferença na nossa vida. Essa semana eu passei por essa experiência, eu vim aqui de manhã, fiquei de manhã aqui. A dona Priscila veio agora, maior de idade, vacinada com as 2 doses, né? Assim, poderosíssima, né? Veio à igreja de manhã, conversou comigo e aí eu falei, que alegria poder ter comunhão com os irmãos. Que saudade que eu estava de ver a dona Priscila. Comunhão faz parte da nossa saúde espiritual. Conversar com o irmão, orar com o irmão, receber uma poesia do irmão, um presentinho gostoso do pé, né? Uma oração gostosa, uma oração que fala conosco. Tem gente que liga, eu fico ouvindo às vezes os devocionais dos grupos, aí não ouço todos, mas eu ouço, eles sempre estão orando pela pastora e pela sua família. Ai, que delícia! Isso é um presente de Deus para nós. Comunhão, oração, comunhão com os nossos queridos. Deus tem me dado, eu posso enumerar irmãos e irmãs que têm caminhado comigo. Que bênção que é isso, nos momentos difíceis. A gente precisa de oração, a gente precisa de palavra, leitura da palavra, a gente precisa fazer missão. Eu estava aqui na frente, esse mesmo dia, depois que eu conversei com a mãe Priscila, ela foi embora, tinha uma pessoa pegando marmita ali, que mora na rua,
E eu parei para conversar com ele, falei algumas coisas, ideias tão erradas a respeito de Deus. E ele falou para mim: pastora, se a senhora me batizar, a senhora me livra de todos os males? Falei: não, meu querido. Infelizmente, se eu pudesse, eu até faria. Mas Jesus pode fazer isso na sua vida. Eu só sou uma simples pessoa que Deus chamou para te batizar, mas eu te batizo sim. Se você vir participar, conversar comigo, não tem nada que me impede de te batizar. Mas você precisa entregar a sua vida para Jesus. Entregar totalmente a sua vida para Jesus. E a gente conversou um tempo, e ele me disse o seu nome, eu estou orando por ele todos os dias, e eu pensei: que bênção! No meio dessa pandemia, em que eu não posso nem me encontrar com muitas pessoas, Deus me dá a oportunidade de falar de Jesus para alguém que precisa muito. Isso faz parte da minha saúde espiritual. Eu saí daqui renovada no meio de tantas coisas para fazer, porque isso faz parte da nossa saúde espiritual como cristãos. Precisamos orar, precisamos ler a palavra, precisamos fazer missão, falar de Jesus, testemunhar, e precisamos ter comunhão com os nossos irmãos. Olha para a cruz, ela nos diz isso. Para cima a oração, para baixo vem de Deus a palavra. No braço horizontal é a comunhão que eu tenho com o meu irmão e a missão que eu faço com aqueles que não conhecem Jesus. A cruz nos diz isso. É só você olhar para a cruz que você lembra como é que você vai ter uma saúde espiritual. Diagnostique a sua vida. Como é que está a sua vida nas 4 partes da vida espiritual? A nossa vida espiritual, ela tem 4 lados, que é o perfil da oração e da palavra, da comunhão e do testemunho e da missão. Se você olhar para a cruz e está equilibrado, então a sua vida você está com saúde espiritual. Se está, capenga de um lado, se você ora, mas não lê a palavra, metade da madeira da cruz ficou quebrada. Se você, olha, eu falo de Jesus para as pessoas, mas eu não gosto de ter comunhão. Deus me livre, eu desci, é um chato, não quero conversa com ele. Está quebrado também. Você precisa ter comunhão. Você precisa ter comunhão. Mesmo à distância, você pode ter comunhão. Eu tenho visto, gente, vocês se mexendo, através do WhatsApp, das redes sociais, para ter comunhão. Que gostoso isso. Nós não deixamos de fazer chá de bebê, nós não deixamos de festejar nada, nós não deixamos de fazer absolutamente nada nesse tempo. E isso é muito bom. Porque nós fazemos reuniões, nós trabalhamos meio à pandemia. E eu acho isso maravilhoso. Fizemos batismo de criança, fizemos casamento, fizemos de tudo no meio da pandemia. E isso é muito bom. Autocuidado, não esquece disso. Cuidar de você mesmo não é egoísmo. Cuidar de você mesmo é cuidar com o outro também. Se você precisa cuidar de você, faz um diagnóstico aí. Que área você está falhando? Que você precisa mudar? A palavra cuidar na Bíblia aparece no Novo Testamento 111 vezes na Revista e Atualizada, edição Revista Atualizada. E fala muito no Evangelho sobre o cuidado de Jesus com pessoas. E aí você sabe, você tem o cuidado de Jesus com seus discípulos, em João capítulo 14 fala bastante disso, e também até dos religiosos, da sua família, do seu ministério com pessoas, qualquer tipo de pessoas. Jesus cuidava, passando pelo caminho de quem ele encontrava. Não precisava ser esse ou aquele, discípulo ou não. Jesus cuidava o tempo todo. Na multiplicação dos pães, a gente percebe que Jesus, além de cuidar das pessoas, quando ele manda recolher o que sobra, evitando desperdício e sujeira, a gente percebe que ele cuida também do meio ambiente e das coisas ao redor.
Jesus, ele anda semeando o evangelho, mas também cuidando das pessoas. Então, não existe cristão que segue Jesus de verdade que diz: estou semeando o evangelho, mas eu não cuido de ninguém. Nós precisamos cuidar uns dos outros. O apóstolo Paulo, em suas cartas, ele tem uma demonstração de cuidado. Ele sempre intercedia. Toda carta de Paulo diz: eu estou orando por vocês. Isso é uma coisa que se repete em quase todas as cartas. Ele compartilhava as suas necessidades, as suas ações, mostrava alegria quando as pessoas iam bem. Isso é muito bom, né? Quando as pessoas vão bem, quando as pessoas crescem, a gente precisa demonstrar a nossa alegria, e exortava. Paulo não se preocupa somente com a saúde das igrejas, mas também com pessoas. As pessoas são importantes para Paulo. E é uma frase que eu digo desde que eu cheguei aqui: pessoas são mais importantes que coisas. E a gente tem que se preocupar com pessoas. Ele saudava as pessoas nas cartas, conversava com as pessoas. E a gente precisa entender que uma ligação, uma conversa, uma mensagem, um abraço, faz esse acolhimento com as pessoas, que precisa ser feito, o que Paulo fazia muito bem. Mas eu quero que você abra a Bíblia agora em 2 Timóteo 1,16. Porque você vai dizer assim para mim: cuidado é coisa do pastor ou de pessoas da liderança? Cuidado, o apóstolo Paulo cuidava, mas olha bem, é o apóstolo Paulo, pastora? Jesus cuidava, ok, mas era Jesus o Filho de Deus. E eu vou te falar em 2 Timóteo 1, verso 16, eu vou falar de um homem que não era o apóstolo Paulo, não era Jesus, ele era Onesíforo. Você sabe quem é Onesíforo? Não. Provavelmente não. Você já ouviu falar de Onesíforo? Provavelmente não. Ele era uma pessoa da igreja comum, que o apóstolo Paulo fala do cuidado que Onesíforo, aprende essa palavra aí, fala de novo, repete comigo. Onesíforo, que nome complicado, né, pastor? Veja bem, verso, vamos começar do 15, capítulo 1, segunda carta a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Você já deve estar ciente, Paulo está falando para Timóteo. Essa carta não é uma carta enviada à igreja, é enviada especificamente a Timóteo. Foi lida para a igreja, mas ela foi escrita a Timóteo. Você já deve estar ciente, Timóteo, de que todos da província da Ásia me abandonaram. Olha Paulo falando para Timóteo: todo mundo me abandonou. Não é só a gente que tem esse sentimento de abandono, sentimento de que estou sozinho, sentimento, né? Fui abandonado. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Essas pessoas deviam ser importantes na vida de Paulo, porque Paulo as cita como pessoas importantes que o abandonaram. Porém, ele disse que o Senhor, está falando para Timóteo, que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo, nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe, Timóteo, melhor do que eu, quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Coisa maravilhosa de se ouvir do apóstolo Paulo. Veja bem, pensa que você é o Onesíforo. Já é um nome esquisito. Está sentado no banco da igreja. Você é um membro da igreja que não tem talvez uma expressão grande, mas a hora que o Timóteo começa a ler a carta de Paulo na frente da igreja, o Onesíforo leva até um susto. Porque ele fala: você já deve estar ciente que todos me abandonaram, mas que Deus conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Que homem bom, Onesíforo. E aí Paulo começa a dizer como Onesíforo cuidou de Paulo. Provavelmente você se lembra muito mais
de uma pessoa que cuidou de você, que aconselhou com você, que orou com você, do que alguém que pregou. A gente se lembra de algumas pregações. Eu não estou dizendo que pregação não é importante, senão eu estaria aqui pregando. Mas a gente se lembra com muita clareza das pessoas que cuidaram da gente. E o apóstolo Paulo está dizendo isso. Onesíforo, porque ele muitas vezes, a primeira palavra lá em verso 16, fica lá com a Bíblia aberta. Muitas vezes ele me deu ânimo, ele me animou. Onesíforo animava Paulo. E a palavra ânimo no grego é anapuxo, que pode ser traduzida como refrigério. Onesíforo trazia refrigério para Paulo. Onesíforo trazia palavras que refrescavam a cabeça quente do Paulo. Refrigerava a cabeça quente do Paulo. Onesíforo trazia água gelada no meio da fervura, trazia refrigério. Onesíforo não era aquela pessoa que jogava mais fogo na fogueira. Era aquele que trazia ânimo, que trazia palavra boa. E a palavra ânimo também quer dizer recuperar a respiração. Palavra de ânimo dão para a gente, aquelas pessoas que estão sufocadas, como nós andamos, respirar de novo, encontrar saída. E Paulo está dizendo, Onesíforo, que vocês nem devem saber direito quem é, né? População do século 2020, do ano de 2021. Talvez vocês não sabem quem é Onesíforo, mas eu vou dizer para vocês, ele traz ânimo a minha vida, ele refrigera a minha vida com palavras boas, ele traz acolhimento para mim, ele me acolhe com as suas palavras. Ele continua dizendo, o que ele diz depois disso? Muitas vezes me deu ânimo, nunca se envergonhou das minhas algemas. Paulo estava preso em Roma, já fazia praticamente 2 anos que ele ficou preso em Roma. Ele ficou preso numa casa, era uma prisão que ele ficava numa casa junto com um soldado, com uma corrente leve, mas ficava preso. E não era numa prisão que tinha todo mundo, era numa casa. E ele podia receber visitas. Só que a Roma prendia a pessoa na casa, mas não anunciava onde a pessoa estava, até porque não queria que a pessoa ficasse recebendo visita. Paulo recebia muitas visitas. E o texto fala que Onesíforo procurou com persistência até encontrar o Paulo em Roma para visitá-lo. Onesíforo era uma pessoa que dava solidariedade em todo o tempo. Não importa se Paulo estava preso, se ele se envergonhava que Paulo estava preso ou não. Ele estava junto. Sabe aquela pessoa que está junto em qualquer situação? Era ele. Está preso, Paulo. As pessoas te abandonaram, mas eu estou aqui. É isso que Onesíforo era para Paulo. Companheiro de todas as horas. Manter-se companheiro de todas as horas. Você precisa pensar na sua vida quem é que tem sido companheiro de todas as horas. Porque às vezes a gente dá muito valor para as pessoas, mas não dá valor para aquelas pessoas que estão com a gente em todos os momentos. Fala também que ele procurou Paulo solicitamente até encontrar. Eu falei que cuidar é uma coisa racional e é uma coisa de compromisso, uma coisa que a gente tem que querer. Então, às vezes, você tem que parar tudo que você está fazendo e ir para o telefone para falar com essa pessoa ou atender, sentar, larga tudo e ouvir a pessoa. Às vezes, você tem que sair da sua casa e dar um atendimento, você tem que dar uma carona para alguém até um hospital, até um exame. Você precisa se mexer. Cuidar é você realmente sair do seu lugar e falar, eu vou ao encontro de quem precisa. E terminando o versículo, ele disse, você sabe melhor do que eu, Timóteo, quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Onesíforo era uma pessoa extremamente prestativa. E a gente não sabe aqui exatamente no que ele prestou serviço para Paulo.
Mas o apóstolo Paulo diz para Timóteo: você sabe muito bem como ele prestou serviço a mim. E eu vou te dizer, meu irmão, minha irmã, você sabe muito bem em que áreas as pessoas têm prestado serviço na sua vida. E eu, como pastora dessa igreja, e Onesíforo é uma pessoa comum, eu também sou, né? E você também é uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus, que aceitou Jesus no seu coração e que quer servir a Deus como Jesus fez. Eu quero te dizer que a gente pode seguir esse caminho que Jesus fez. E às vezes a gente acha, mas cuidar é serviço do pastor ou é serviço da liderança. Onesíforo não era pastor e não era líder de nenhuma igreja. Ele era uma pessoa que foi chamada por Deus para cuidar. E ele cuida do apóstolo Paulo. Eu posso dizer de carteirinha que eu tenho tido pessoas que têm cuidado de mim e da minha família. E eu sou muito grata por isso. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que você deve pensar na sua cabeça quais são as pessoas que têm sido braço direito, esquerdo, pé, mão da sua vida, e agradeça essas pessoas. Agradeça. Pare para agradecer essas pessoas. E para fazer como Paulo, honrar essas pessoas. Porque o apóstolo Paulo sabia que essa carta ia ser lida na igreja e que toda a igreja ia saber que Onesíforo era um homem que tinha cuidado dele, que não o tinha abandonado e que estava com ele. Abençoe as vidas que têm cuidado de você. E se você não tem pessoas, eu que tenho certeza que tem, né? Reflete aí direitinho o que você acha. E seja um Onesíforo na vida das pessoas. Levante-se para cuidar. Coloque-se diante de Deus e diga: Deus, eu quero cuidar das pessoas também. Gálatas 6:2 para a gente encerrar. Gálatas, capítulo 6, verso 2. Poxa, essa Bíblia está fininha hoje. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Aí agora é a musiquinha, né? Gálatas, Efésios, capítulo 6, verso 2. Diz o quê? Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Amém? O Gibi começou o louvor dizendo o quê? Vocês já esqueceram? Vinde a mim todos os estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor Jesus. E eu quero encerrar dizendo: levem as cargas uns dos outros. Jesus quer agir através de você para carregar as cargas uns dos outros, para caminhar junto, para ser ombro amigo, para ser suporte na vida do outro. Amém? Levem a cargas uns dos outros. Hoje é dia de pensar em cuidado. Nós temos cuidado de pessoas, pessoas têm cuidado de nós. Pense nos dois lados, e você também precisa cuidar de você mesmo. Eu tenho me preocupado com isso, não preocupado de preocupação no lado ruim, mas parado para pensar e diagnosticar a minha vida física, se eu estou cuidando direitinho, a minha vida emocional, se eu estou cuidando direitinho, e a minha vida espiritual, se eu estou cuidando direitinho. Eu preciso estar bem para cuidar do outro, você precisa estar bem para cuidar do outro. Cuide de você, cuide dos outros. Amém? Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero te louvar, Senhor, pelas vidas que o Senhor tem levantado na tua igreja para cuidar uns dos outros. Quero te agradecer especialmente pelas pessoas que o Senhor tem levantado para cuidar de mim e da minha família. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor me levantou e me deu esse ministério. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado
de nós. E nós podemos lançar toda a nossa ansiedade sobre você, porque o Senhor realmente tem cuidado de nós nos detalhes. Obrigada, Senhor. E nesse momento, nós queremos estender o nosso desejo, já que não podemos estender a nossa mão, colocar a mão no nosso irmão, a gente quer colocar o desejo de levar as cargas junto aos outros, carregar junto, estar junto, para que a gente possa diminuir as nossas cargas, entregando a Ti em oração juntos, orando uns com os outros, em comunhão uns com os outros. Pai, nos mantém firmes, nos mantém fortes, anima o Teu povo, fortalece o Teu povo, renova as forças do Seu povo e faz de nós pessoas como o Onesíforo, que animam pessoas, que não se cansam de ir atrás para poder ajudar as pessoas, que não se envergonham do que os outros fizeram ou estão fazendo ou está acontecendo na vida deles, e que acima de tudo prestam serviços uns aos outros. Em nome de Jesus, nos levanta como igreja que serve, igreja que cuida, em nome de Jesus. Pai, eu profetizo sobre a Tua igreja, que esta igreja metodista de Biporã seja uma igreja cuidadora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de Deus Pai Todo-Poderoso, que o amor de Jesus, o nosso Senhor, e que a unção preciosa do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém e amém. Quer ficar por dentro de todas as transmissões feitas pela nossa igreja e todo o conteúdo gravado que for ao ar? Acesse o YouTube, procure por Metodista Central de Biporã, acesse o canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para ser avisado.